Tenho dois valores aqui, o 18 e o 60, que precisam ser divididos igualmente, sem sobrar nada, pela maior divisão possível. Então, o que eu estou pedindo, na verdade? Estou pedindo o MDC de 18 e 60. Quais são os divisores comuns de 18 e 60? E dentre eles o maior, porque eu preciso dividir 18 e 60 sem sobrar nada. Então, a única maneira é achando o divisor de cada um. A divisão tem que ser igual, então o divisor comum e a máxima possível. Então, MDC, o máximo divisor comum. Método prático. Fatoração simultânea. 18 e 60 são divisíveis ao mesmo tempo pelo 2? Sim, então eu vou usar ao mesmo tempo. 18 dividido por 2 dá 9 e 60 dividido por 2 dá 30. Dá ainda para dividir pelo 2? Não, porque somente o 30 divide pelo 2, o 9 não. Então a gente pula o 2. O próximo é o 3. Dá para dividir pelo 3? O 9 sim, o 30 sim. Então eu vou dividir pelo 3 porque 3 é um divisor comum e a gente precisa que o divisor seja comum, tá? Então 9 dividido por 3 dá 3 e o 30 por 3 dá 10. Ainda dá para dividir pelo 3? Não, somente esse 3 aqui, então a gente não pode dividir. E o 10? O 10 só divide pelo 2, pelo 5, né? Então, não dá para dividir. Então, encerramos a nossa fatoração. Então, 2 vezes 3, 6. O MDC entre 18 e 60 é o 6. Como que seria isso se a gente tivesse feito de cabeça ou pelo método do conjunto, né? Escrever os divisores de cada um. Então, eu iria escrever aqui os divisores de 18, os divisores de 60 e depois eu ia pegar os iguais, certo? Então, quais são os divisores de 18? 1 e 18, com certeza. O 2 com o 9 e o 3 com o 6. Esses são os divisores de 18, certo? Quais são os divisores de 60? 1 com 60. Quem mais? O 2 com o 30. O 3 com o 20. O 4 com o 15. O 5 com o 12. E o 6, vou colocar aqui, o 6 com o 10. Esses são todos os divisores de 60, certo? Agora eu vou olhar os iguais, a interseção, tá? Vou pegar os divisores de 18, que também são divisores de 60, os divisores comuns. Quais são eles? O 1, o 2, o 3 e o 6, certo? São os divisores comuns de 18 e 60. Então, 1, 2, 3 e 6 são as possibilidades que a gente teria de dividir igualmente 18 e 60. Porém, eu quero, dentre as possibilidades, a maior, porque eu quero o MDC, o maior divisor comum. O maior é o 6. Então, ó, 6 é o MDC entre 18 e 60 pelo método do conjunto dos divisores, certo? Que também daria para fazer de cabeça, depois que você treina bastante, você consegue saber quais são os divisores de cada número e fazer de cabeça, principalmente quando os números são pequenos e quando você praticou bastante, aí você consegue fazer também de cabeça. Como que eu poderia fazer essa divisão sucessiva para descobrir o MDC entre 18 e 60? Eu ia pegar o 60 e ia começar dividindo pelo 18, certo? Primeira divisão, aqui. 60 dividido por 18. Quantas vezes 18 cabe em 60? Uma vez, duas vezes, três vezes? Duas vezes são 36. 4 vezes seriam 72. Então, passou. Então, 18 vezes 3. 3 vezes 8, 24. Vão 2. 3 vezes 1, 3. 4 e 5. Então, são 3 vezes. 3 vezes 18 são 54. Como eu tenho 60, ficam sobrando 6. O que eu faço para fazer uma nova divisão? Porque a divisão é sucessiva. Acabei a primeira, vou fazer a segunda. Pego o resto e ele vira um novo divisor. O resto é um novo divisor. Então, 18 agora será dividido por esse 6, que era o resto. 18 dividido por 6 dá 3. 3 vezes 6, 18. Como era 18, não sobra nada. Então, como aqui o resto é 0, acabou a divisão, certo? Então, qual foi o último divisor trabalhado? O 6. Então, MDC, 6.